No cenário político mundial, 3 ideologias ganharam destaque ao longo do século XX: o comunismo, o capitalismo e o fascismo. Cada uma dessas correntes de pensamento possuem características distintas e mudou a história de diversos países ao redor do globo. Neste roteiro narrativo, exploraremos a origem e o desenvolvimento dessas ideologias, seus principais idealizadores, obras literárias e cinematográficas que as representam, bem como sua influência no Brasil e no mundo. É o que você vai ver agora no canal Joia Rocha. O comunismo surgiu como uma resposta contundente às desigualdades sociais e econômicas inerentes ao sistema capitalista. Karl Marx e Friedrich Engels são conhecidos como os principais idealizadores desse sistema, que teve suas ideias apresentadas em obras icônicas como o Manifesto Comunista e o Capital. A Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin, marcou um importante ponto de virada para o comunismo, culminando na formação da União Soviética. Ao longo do século XX, o comunismo se espalhou para diferentes partes do mundo, como China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. No filme O Encouraçado de Potemkin, de 1925, dirigido por Sergei Eisenstein, é retratada a revolta de marinheiros contra as condições opressivas no navio e se tornou um símbolo do movimento comunista. O comunismo chegou ao Brasil no século XX, principalmente nas décadas de 1920 e 1930. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, foi fundado nesse período, durante a ditadura Vargas. O comunismo ganhou força, mas enfrentou repressão e perseguição política. Após a redemocratização, na década de 40, o PCB voltou a atuar legalmente, mas continuou enfrentando resistência. Nas décadas de 1960 e 1970, o comunismo teve influência em movimentos estudantis e operários. No entanto, o golpe militar de 1964 intensificou a repressão aos comunistas e à oposição. Em resumo, o comunismo surgiu como uma ideologia de luta pela igualdade social, mas enfrentou controvérsias e eventos trágicos ao longo da história. Apesar de suas aspirações, regimes comunistas muitas vezes restringiram liberdades individuais e causaram crises econômicas. É fundamental analisar de forma crítica tanto os aspectos positivos quanto os negativos dessa ideologia e buscar soluções que promovam uma sociedade mais justa e equilibrada. O fascismo é uma ideologia política que surgiu na Itália durante o período entre as duas guerras mundiais, sob a liderança de Benito Mussolini. Caracterizado pelo autoritarismo, nacionalismo extremo e supressão das liberdades individuais, o fascismo se tornou uma força poderosa que deixou marcas profundas na história. Um dos marcos mais emblemáticos do fascismo é o livro Minha Luta, escrito por Adolf Hitler, que se tornou uma das obras mais conhecidas do movimento. Nessa obra, o líder nazista expressa suas ideias racistas e expansionistas, que fundamentaram as atrocidades cometidas durante o regime nazista na Alemanha. O filme A Vida é Bela, de 1997, dirigido por Roberto Benigni, aborda a Segunda Guerra Mundial e retrata a história de um pai que usa sua imaginação para proteger seu filho em um campo de concentração nazista, mostrando a crueldade do regime fascista. Alles hören, ich sage das nur einmal. Começa o jogo. Quem tá, quem não tá, não tá.
Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden? Tem que fazer 1000 pontos. Quem fizer ganha tanque de verdade. Um zu arbeiten. Sorte dele. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof. O fascismo também se espalhou para outros países, como a Alemanha, sob o regime de Hitler, e Espanha, sob o regime de Francisco Franco. No Brasil, o fascismo ganhou força durante a Era Vargas, com o Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Hoje em dia, o fascismo ainda é considerado uma ideologia extremista e perigosa, com pouca aceitação e apoio em grande parte do mundo. Os horrores e atrocidades cometidos pelos regimes fascistas durante o século XX deixaram cicatrizes profundas na consciência coletiva da humanidade. A memória das vítimas e as lições aprendidas com os regimes fascistas servem como um lembrete constante da importância de se preservar os valores democráticos, a diversidade e os direitos humanos. No último tópico deste vídeo, vamos abordar o capitalismo, que é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e na busca pelo lucro. Teve sua origem na Europa Ocidental durante a Revolução Industrial. A partir desse ponto crucial da história, o capitalismo se expandiu rapidamente, impulsionado principalmente pelo colonialismo. Países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha emergiram como grandes potências capitalistas, liderando o desenvolvimento tecnológico e econômico mundial. Um marco fundamental para a compreensão dos princípios do capitalismo é o livro clássico A Riqueza das Nações, escrito por Adam Smith. Essa obra seminal explora os conceitos fundamentais do capitalismo e sua influência na sociedade. No mundo do cinema, filmes como Wall Street, de 1987, dirigido por Oliver Stone, retratam vividamente a ganância e o poder desmedido que permeiam o universo dos negócios. Quer dizer, como quando o pai fala ao filho sobre uma decisão judicial, ou quando alguém escuta que vou comprar ações da Papel Teudar e resolve comprar algumas para si mesmo, ou quando o diretor executivo da companhia X resolve colocar suas ações à venda. É isso que quer dizer? Essas produções cinematográficas exemplificam a busca incessante pelo lucro como uma característica inerente ao sistema capitalista. No Brasil, o capitalismo ganhou influência no século XIX, graças à chegada de imigrantes europeus e à expansão do setor agrícola. A nação sul-americana testemunhou transformações significativas em sua estrutura econômica e social, à medida que o capitalismo se enraizava. Em suma, o capitalismo moldou a história global, impulsionando o desenvolvimento e fornecendo um ambiente propício para o crescimento econômico e a inovação tecnológica. No entanto, também levanta questões sobre desigualdade social, concentração de poder e ética nos negócios, gerando debates e reflexões acerca de seu papel na sociedade contemporânea. Hoje, o mundo vive em um contexto de diversidade ideológica e políticas mais democráticas. O comunismo ainda mantém seu legado em países como China, Coreia do Norte e Cuba, embora tenha perdido força em outros lugares. O capitalismo continua sendo o sistema dominante na maioria das economias globais, mas também enfrenta críticas relacionadas à desigualdade social e ao impacto ambiental. O fascismo, apesar de ter sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, ainda representa uma ameaça em alguns lugares, com o surgimento de movimentos nacionalistas e extremistas. Além das obras e autores mencionados, é importante frisar que existem muitos outros filmes, livros e autores que exploram essas ideologias e suas consequências.
Através da literatura e do cinema, podemos aprofundar nosso conhecimento sobre essas ideologias e refletir sobre seus impactos na sociedade. É fundamental que, no cenário atual, estejamos atentos ao legado dessas ideologias e busquemos soluções que promovam o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, justiça social e preservação dos direitos individuais.